Sua Bíblia comigo, sem demora, porque o Senhor tem algo para nossas vidas nesta noite. Abra comigo em Êxodo, capítulo 8. Leremos apenas 2 versículos, onde nós vamos deter nesta noite. Êxodo, capítulo 8. Você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia aí online, ou seja, mesmo a sua Bíblia física, como você quiser. Abra a sua Bíblia porque o Senhor vai falar conosco. Êxodo capítulo 8. Êxodo é o segundo livro de Moisés. Êxodo capítulo 8. E os versículos que leremos nesta noite é somente os versículos 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, na qual o meu povo habita, para que nenhuma sorte de mosca haja nela, a fim de que saibam que eu sou o Senhor no meio da terra. E eu porei distinção entre o meu povo e o teu. Amanhã se fará este sinal. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, na qual o meu povo habita, para que nenhuma sorte de mosca haja nela, a fim de que saibam que eu sou o Senhor no meio da terra. Aleluias. Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração para estar ministrando esta noite. E esses versículos que eu li aqui agora, de todos que conhecem a Bíblia, que tem mais ou menos um pouco de entendimento da palavra do Senhor e que lê a Bíblia, conhece esses versículos que eu li aqui. Só que esses versículos, eles falam de um castigo que Deus levou até o faraó, por o faraó estar privando o povo de Deus a liberdade. Só que o que eu quero deter nesta noite, não tem nada a ver com as pragas, com o castigo de Deus para com aquele povo. Porque esses versículos, se nós continuarmos lendo, esta é a 4ª praga que Deus ordena sobre o povo do Egito. É a 4ª praga que Deus ordena que o faraó receba. Só que Deus me deu algo nesta noite, e lendo esse versículo, Deus me deu algo dentro desses 2 versículos, e eu quero partilhar com a igreja. A Bíblia aqui diz assim: naquele dia eu separarei a terra de Gósen, na qual o meu povo habita. Logo aqui, a terra de Gósen, ela está dentro do Egito também. Ela está, segundo relatos bíblicos, ela está na entrada do Egito. E o que eu quero que a igreja entenda nesta noite é que todos nós conhecemos o Egito e já ouvimos diversidades de mensagens pregadas por N pastores falando sobre o Egito, falando sobre o que tem no Egito: escravidão, adoração a deuses pagãos. Tantas coisas a gente vai encontrar no Egito, tantas coisas ruins, não boas. Mas repara bem que no meio do Egito, a Bíblia fala no versículo 22 de Êxodo: e naquele dia eu separarei a terra de Gósen. Eu separarei. Deus é quem está falando. E logo a seguir nós vamos ler o versículo e nós vamos ver que vai ter uma promessa de castigo. Nós vamos andar mais à frente e nós vamos ver que as pragas, que o castigo de Deus vai vir sobre o povo do Egito, vai vir sobre Faraó. Mas em pleno Egito, Deus separou uma terra para o seu povo. Em pleno Egito, Deus separou uma terra e disse que o seu povo não seria atingido. Igreja, e o que eu quero trazer aqui nesse tempo que eu tenho para ministrar a palavra do Senhor, é que a gente lendo e voltando agora, se você entrasse comigo nessa leitura aqui agora e mergulhasse nela mesmo e voltasse comigo lá no Egito, e você conjecturasse comigo Moisés chegando perante o faraó de manhã, como está lá no versículo 20, logo pela manhã, levando a mensagem de Deus para o faraó, você vai ver que vai vir o castigo de Deus sobre aquele povo. Vai vir uma promessa de Deus, vai se cumprir sobre o faraó. E essa praga que virá é de moscas. Só que, o que é que acontece? Há um povo que vai estar seguro dessas pragas.
a um povo que estará seguro de toda esse castigo que Deus manda, que Deus vai mandar, em pleno o Egito. Aí você traz a mensagem agora para os dias de hoje. Se a gente for pegar o mundo e comparar o Egito de antigamente com o mundo que nós vivemos hoje, o mundo de hoje dá de 10-0 no Egito, porque o mundo de hoje é prostituição, o mundo de hoje é adoração a deuses pagãos, o mundo de hoje é homens que se diziam pastores se suicidando, homens que se diziam homens de Deus se tornando homens sexuais, e por aí vai. Ou seja, o Egito de hoje ainda está pior do que o de antigamente, mas só que tem uma promessa de Deus para os dias de hoje. Deus vai separar o seu povo e mal algum vai chegar até eles. Como foi no passado, será também agora, no presente e no futuro. Como foi no passado, para nós lermos e entendermos o que Deus fez com o seu povo lá no passado, Ele fará também com o seu povo no presente. Aí você para e começa a colocar uma coisa paralela com a outra. Naquele tempo o Senhor guardou as pessoas, o seu povo, dentro de uma terra chamada Gósen, o Senhor guardou eles. Eu estive estudando e eu vi uma fotografia que mostrava a terra de Gósen e mostrava o Egito. De cá você olhava, você via as pastagens verdinhas, o gado, os animais do povo de Deus, tudo verdinho, tudo bonito. E você olhava para a terra do Egito, só terra, tudo seco. E eu fui para a internet e fui pesquisar como é o solo do Egito. E realmente, é tudo seco. Quem já esteve em Israel, dá para ter mais ou menos uma ideia. Tudo seco, mas dentro dessa terra, lá em Gósen, tudo verdinho. Eu sei que tem pessoas que vão entender e tem pessoas que não vão entender. É assim. Mas em pleno a sequidão, em pleno as dificuldades, em pleno a promessas de guerra, em pleno ataques, em pleno a tudo isso, nosso ano começou com os Estados Unidos atacando o Irã, nosso ano começou com um tal de coronavírus, nosso ano começou com tantas coisas ruins, de modo a que o povo de Deus ficasse com medo. Só que nessa noite, se tem alguém que anda preocupado com isso, eu não sei se anda, ou se tem alguém na internet que anda preocupado com alguma coisa, que as pessoas lá fora, os governantes lá fora, têm sido o motivo de causa para isso, não se preocupe, porque nessa noite, o Senhor tem segurança para você. Nessa noite o Senhor tem segurança para o seu lar. Nessa noite o Senhor tem segurança para a sua saúde. Quantas pessoas que olham para a televisão hoje e vê, já morreu não sei quantas, não sei quantas já foram afetadas e talvez de relance passa pela sua cabeça. Meu Deus, e nós? Eu quero te dizer nesta noite que nós somos o povo da terra de Gósen. Nós estamos separados, nós estamos debaixo de uma proteção. Eu vou trazer uma lembrança para você. Não foi há muitos anos, a gente teve o tal do ébola, não sei. Pessoas morriam do nada, caíam, eram contaminadas e morriam. Eu te pergunto, você conhece algum amigo seu? Você conhece alguém da sua família que morreu? Eu não conheço ninguém. Eu quero te dizer uma coisa com isso, que Deus tem proteção para mim e para a sua vida e para a sua família. Deus tem segurança para o seu povo. Deus tem segurança para nós em pleno século 21, onde bombas atômicas é só apertar um botão e arrebenta. Existe, em pleno século 21, existe bombas que já não são mais chamadas de bombas atômicas. São chamadas bombas apocalípticas. São 12 bombas que, se os Estados Unidos apertar o botão, elas arrebentam em fração de milésimos de segundos. São chamadas bombas apocalípticas, e pode ir para a internet pesquisar. Elas são escondidas, elas estão em subsigílio, ninguém pode dizer onde elas estão instaladas em cantos estratégicos da terra. Mas eu quero te dizer que em meio a tudo isso, o povo de Deus está seguro. Se for preciso, Deus vai endurecer o dedo, vai endurecer a mão, vai endurecer o braço, mas esse botão não será apertado.
que eu quero transparecer, o que eu quero transmitir para você nesta noite é que na sua vida, na sua casa, naquilo que você tem planejado para o seu ano, descansa seu coração que Deus tem segurança para você. Você não será envergonhado, você não será humilhado, você não vai passar vergonha na terra de Gósen. Deus não te trouxe para a terra de Gósen para você passar vergonha. A Bíblia vai seguir mais adiante, vai dizer que Deus tem distinção para o seu povo. Talvez você olha e pensa que você é um qualquer, você pensa que você é um qualquer, mas no dia que você entregou a sua vida, houve distinção no mundo espiritual. Você não é um ser mais qualquer, você não é somente um ser humano qualquer, você agora tem distinção. E a praga foi lançada sobre o faraó. E muitas coisas têm sido lançadas neste mundo de hoje para nos contaminar, para tentar a nossa vida, para tentar os nossos jovens, para tentar os casamentos, para tentar nós de alguma maneira, para tentar o povo de Deus, seja um patrão, seja um chefe, seja qualquer situação que acontece, vem para nos tentar. Mas nós estamos guardados pela mão do Senhor. Hoje em dia, eu falei outro dia aqui, hoje em dia o que mais os países têm investido, não é em infraestrutura, não é em escolas, não é em educação. O que os países mais têm investido é em segurança bélica. Por quê? Porque eles acham que eles investindo todo o dinheiro que eles têm, toda a sua riqueza, na sua segurança, na segurança, entre aspas, dizem eles, do seu povo, do seu país, eles estarão seguros. Nós podemos olhar para a Rússia, para a China, nós podemos olhar para tantos países que investem em segurança. A Rússia tem agora o mais novo antimíssil S-500, ninguém tem. Se um míssil tentar penetrar os céus, só Israel é que tem uma mais avançada ainda. Rússia e Israel. Se algum país tentar lançar um míssil contra a Rússia ou Israel, eles têm os antimísseis deles. Olha para você o nível de segurança que eles estão pensando, que eles estão investindo. Mas enquanto isso, pessoas estão... A China luta para ser a primeira país a liderar o ranking de país mais poderoso do mundo. Ele já chegou a empatar com os Estados Unidos. A única diferença que tem é que o poder capitalístico da China para o dos Estados Unidos, os Estados Unidos lidera. Porque um americano, ele tem poder de compra e um chinês, ele não tem poder de compra, devido aos salários. Por isso, os Estados Unidos lideram. Mas olha para você ver o que acontece na China com tantos investimentos. Se você for para a internet e for pesquisar, você vai olhar o arsenal de guerra da China. É uma coisa que você fica uma semana vendo vídeos. Agora eu te pergunto, foi capaz de conter o coronavírus? Foi capaz de conter tantas doenças que tem? Não foi. Igreja, você vai entender o que eu quero te dizer nesta noite. Você pode não ter o armamento que eles têm. Você pode não ter o dinheiro que eles têm. Você pode não morar na mansão que eles moram. Você pode não andar no Rolls Royce, na Ferrari que eles andam. Você pode não trabalhar na empresa que eles têm ou que eles queiram, que eles governam. Mas você tem um Deus que te guarda. Você tem um Deus que não permite que o tal de coronavírus te atinja. Você tem um Deus que não permite que o tal do câncer atinja a você, a sua família, o seu filho. Igreja, nós temos um Deus que em pleno século 21, enquanto muitos estão investindo em segurança, você olha, você vê pessoas construindo mansões, murando, são casas caras, com muros e seguranças. Você vai para a internet, você vai na sua rede social, vai aparecer uma paginazinha lá. Coloque a sua casa mais segura. As empresas de segurança estão tentando vender os seus serviços. Pague R$1 ou €1 por dia e tenha a sua habitação mais segura. Pague R$1 por dia e tenha o seu carro mais seguro. Você vai para a internet, você vai ver vários. Por quê? O investimento na segurança para eles está a todo vapor. Você vê empresas de segurança a todo momento vendendo os seus serviços. Mas eu quero te dizer que a nossa segurança, ela não é vendida.
A nossa segurança, ela está no alto. A nossa segurança ninguém vê. A nossa segurança a gente sente e sabe que ela existe. A nossa segurança. Eu vou contar um fato que aconteceu, que eu presenciei no ano de 2013, eu estava no Brasil. Um carro com 45 dias de uso, novinho. Só para você ver o que é a segurança de Deus. Um carro, mas um senhor carro, com 45 dias de uso. A pessoa se deslocou de Itabuna para Ilhéus, quem é da Bahia conhece essas cidades. Nesse trecho, uma peça soltou da barra de direção desse carro, um carro com 45 dias de uso. Mas enquanto esse carro, essa pessoa que conduzia era o meu primo, enquanto essa pessoa dirigia do seu trabalho até a sua casa, a mãe dele e a avó dele estavam em oração, e não permitiu que nada acontecesse. Quando ele parou o carro na garagem da sua casa, a direção do carro travou, só foi tirada da garagem com o reboque da empresa. Se aquele carro, se aquela direção trava, com ele na velocidade que ele ia, não sei contar o que aconteceria. Mas enquanto isso, a mãe e a avó dele estavam em oração. Enquanto isso, elas oravam, nos seus momentos de oração, e não aconteceu nada com ele. O carro foi levado para a Vitória da Conquista. Quando chegou lá, sabe o que aconteceu? A empresa teve que dar outro carro para ele. Só para você ter uma ideia do que Deus é capaz de nos guardar. Igreja, a gente vê muitas coisas aí que enchem os nossos olhos às vezes, mas a maior segurança eu quero te dizer que quem tem é eu e você. Você vê estrelas de Hollywood cercadas de carrões, você vê pessoas aí, artistas, cercadas de seguranças, mas a segurança que nós temos, ela vai mais além. A segurança que eu e você tem, ela age no mundo espiritual, aonde poderia vir uma seta do maligno nos atingir, Deus não permite. Deus bloqueia, Deus neutraliza, Deus não permite que atinja a nossa casa, Deus não permite que atinja o nosso lar, Deus não permite que atinja a nossa família. Dardos inflamados são jogados por terra a todo instante, setas do maligno são jogadas por terra a todo instante, mas os nossos olhos não são capazes de ver, porque acontece no mundo espiritual, porque nós temos um Deus que zela por nós, que vela por nós. E aquele povo, ele foi guardado. E foi a partir de Gósen que eles saíram encaminhada a Canaã. E nós estamos em pleno início de 2020. E nós estamos numa terra que podemos considerar a terra de Gósen, porque você a partir de agora vai caminhar em direção ao seu futuro. Você vai caminhar em direção aos seus sonhos. Você vai caminhar em direção àqueles que estão presos em alguma situação, vai caminhar em direção à sua liberdade, porque o que o povo mais queria era liberdade naquela altura, e foi por isso que foi enviadas as pragas. Eu não estou falando de liberdade, não é que você está preso, recluso, dentro de quatro paredes, não. Você sabe a área que você precisa ter liberdade, você sabe a área que você precisa ter conforto, você sabe a área que você precisa ter segurança. E eu quero te dizer uma coisa, Deus vai te dar essa segurança, Deus vai te dar essa paz no seu coração, Deus vai te dar essa tranquilidade que você precisa. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus poderoso para nos guardar, para tranquilizar o nosso coração, enquanto meias coisas estão com um turbilhão. E o que mais me chama a atenção nessa palavra é que nós experimentamos isso todos os dias, essa segurança. Muitas vezes nós andamos impacientes, os nossos corações aflitos, nós andamos ansiosos, mas eu quero te dizer, a partir de hoje descansa seu coração. Eu apliquei um versículo para a minha vida nesse ano, que se encontra em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Não se preocupe, eu não quero estar misturando as mensagens, eu só quero te dizer uma coisa: descansa seu coração, tenha segurança, tenha tranquilidade, tenha paciência. O fim das coisas é melhor do que o começo, é a Bíblia que diz. O fim das coisas é melhor do que o começo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Talvez está complicado, talvez está inseguro, talvez ainda está na dúvida se é, será que não é, será que é. Tire essa dúvida hoje. Tire hoje, confia no Senhor, descansa no Senhor, se tranquilize no Senhor, receba a segurança de Deus na sua vida nesta noite. Porque, igreja,
Aí você fala assim, é muito fácil pregar isso, mas eu quero ver você se colocar na minha situação. E eu te respondo, eu não quero me colocar na sua situação, porque talvez seja difícil mesmo, mas eu quero te dar uma palavra nesta noite. Confia no Senhor, descansa no Senhor, memorize essas palavras na sua vida. Coloque essas palavras que o Senhor fez naquele povo hebreu daquele tempo. Em pleno Egito, o Senhor separou uma terra para que ele, olha o nome da terra, olha o nome da terra. Igreja, não é porque, meu Deus do céu, ô igreja, a gente vê a todo instante pessoas procurando melhor. Eu vou para tal país porque lá eu vou ganhar mais. Eu não estou falando de você que veio do Brasil para cá, porque Deus tem um projeto na sua vida. Eu não estou falando de pessoas, mas eu estou falando de pessoas que fazem as coisas sem direção, sem rumo, desnorteada. Ainda essa semana eu ouvi isso. Pessoas que têm o seu negócio, têm as suas coisas estabilizadas, mas não, eu vou fechar tudo, eu vou largar tudo porque eu quero ir para tal país, porque eu quero ganhar mais. O povo está colocando a confiança no dinheiro. Nós estamos colocando a confiança naquilo que nós vemos. Está pago, está pago. Está comprado, está comprado. Pronto, eu paguei. Se a gente pagar, a gente fica seguro, vai dormir descansado. Eu admiro o pastor presidente desse ministério, pastor Robson Ferreira, porque eu já presenciei algumas histórias dele, e eu vou te falar, tem pessoas que não tinham capacidade de ouvir. Não é capacidade que eu falo, é tipo assim, ficava tipo que meio perguntando como é que fez isso, como que aconteceu isso. Ô igreja, a gente tem que ter segurança no Senhor. Igreja, a gente tem que falar assim, eu não tenho hoje, mas eu sei que amanhã o meu Deus é Deus para prover. É fácil falar isso aqui em cima, mas eu quero ver na experiência com Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que está mais ou menos nessa situação, está precisando de um agir de Deus urgente, está precisando de uma resposta de Deus urgente, está precisando de ver algo acontecer urgente. Eu quero te dizer uma coisa, você está no lugar certo, e na hora certa, e na casa certa nesta noite, e ouvindo as palavras certas. Eu disse ali em Alhandra ontem, que a gente tem que aprender uma coisa. A Bíblia fala em distinção, e foi por isso que eu fiz questão de ler esse versículo. E porei distinção entre o meu povo. Igreja, a gente tem que aprender uma coisa. Eu disse isso lá em Alhandra ontem. A gente tem que parar de dar ouvido a quem não tem vida com Deus. Sabe o que é que acontece? Lá no trabalho, o colega fala assim, isso não dá, isso vai dar mal, isso vai fechar, isso não sei o quê. Elimina essas pessoas. Não é eliminar as pessoas da sua vida, mas elimina a fala dessas pessoas da sua vida. Porque elas não servem o Deus que você serve. Ela não conhece o poder do Deus que você serve. Então muitas vezes vem um ser lá de fora falar alguma coisa perto de você, e você pega aquilo, capta aquilo, coloca aquilo na sua mente, começa a trabalhar aquilo na sua mente, e aí aquilo vai começando a te alimentar todos os dias. É verdade, será que vai dar? Aí começa a entrar o será. Igreja, olha, repara o que a Bíblia fala, repara o que é que Deus fala. E porém distinção entre o meu e o teu. Deus está falando de dois povos, o povo dele e o povo do Egito. O povo de hoje, o povo de Deus, o povo que serve a Deus, o povo que vem para a oração, o povo que vem louvar o Senhor no momento de adoração, o povo que vem ouvir a palavra do Senhor. Aí você vai chegar lá fora e vai dar ouvido a um desviado, ou até mesmo um ateu, que nem tem vida nenhuma com Deus. Aí ele chega e fala uma coisa para você, e você fica alimentando aquilo. Está errado. A Bíblia fala que eu porei distinção entre o meu e o teu. Se a gente for pegar a distinção, você vai na rua, você passa por um policial, ele está fardado, você vai ver, a roupa dele está distinguindo ele, naquele momento, de um cidadão civil qualquer. Ele é um policial naquele momento. Você vai num avião, entra num avião, você vai ver que as pessoas que trabalham no avião, que estão trabalhando naquele avião, naquele voo, elas estão separadas, elas estão com as vestes que dá distinção, você consegue distinguir elas.
E por aí vai, a gente poderia citar N coisas aqui agora nessa noite que distingue aquilo que ela é naquele momento. Mas a distinção que Deus fala aqui é uma distinção maravilhosa, sabe por quê? Porque não é distinção de vestes, aleluias, não é distinção de uma roupa, não é distinção de um bracelete, não é distinção, eu porei distinção entre o meu e o teu. Quem está com Deus tem segurança, meu irmão. Quem está com Deus pode não ter uma Ferrari na garagem, mas sabe que se as trombetas tocar, daqui a pouco ele desperta lá nos céus. Quem está com Deus, a distinção que Deus fala, não é uma distinção física, é uma distinção espiritual, que quando você está cheio dela, ela até resplandece no seu rosto. Quando você está cheio, quando você encontra com alguém cheio dessa distinção, você encosta perto dele, você até sente algo. Quando ele abre a boca, você até sente algo maravilhoso. Quando você está perto de alguém que tem aquela distinção, que Deus vai citar na sua palavra, e porém distinção entre o meu e o teu. A distinção, essa distinção, quando a gente está perto de alguém, ou alguém que está enfermo, ela toca e é curada. Não é uma distinção mundana, não é uma distinção qualquer, não é uma distinção criada pelo homem. Os egípcios, eles usavam lá os seus ornamentos, os homens usavam os seus ornamentos, as mulheres usavam os seus ornamentos, mas o povo de Deus era simples. Mas a distinção que havia sobre eles é que eles tinham paz, eles tinham sossego, eles comiam do bom e do melhor, eles habitavam numa terra de pastos verdejantes, e assim será na minha e na sua vida. E a distinção que Deus tem para nós é uma distinção espiritual, é uma distinção que nem o homem, nem os olhos não pode ver, mas pode sentir. Quando a gente está aqui à noite, no momento de oração, igual amanhã nós vamos ter aqui a nossa vigília, aí você chega, para quem já andou no mundo, entra numa discoteca, e quando você entra naquela porta, há uma diferença. Quando você entra naquela porta, que você vem com sua alma, com sede de adorar a Deus, de dar a Deus o melhor louvor, na hora que você entra ali, algo já começa a acontecer. Você já começa a sentir. Aí daqui a pouco o ministério de louvor começa a cantar aqui, você começa a sentir uns arrepios, você começa a sentir algo dentro de você. Aí uns começam a dar vontade de chorar, outros abrem a boca e começam a dar aleluia, glória a Deus. Essa é a distinção que Deus tem para o seu povo. Aconteceu um fato engraçado no dia que eu estava embarcando para o Brasil, em Madrid, no aeroporto. Eu falei assim, falei com minha esposa, descansa seu coração, vai correr tudo bem, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Na hora que eu acabei de falar, passa um pastor do lado, e eu reconheci o abençoado já pregou aqui nessa casa. Eu falei assim, olha para você ver, eu terminando de falar, Deus confirmou, agora já não somos 3 nesse voo, somos 4. Então olha para você ver, a distinção que eu vi aquele homem dentro daquele avião, não foi por as vestes dele, é porque no mundo espiritual eu sei o que ele é. No mundo espiritual ele é um agente de Deus, ele é um pastor. E lá eu cumprimentei ele e ele se sentou. Igreja, o que nós estamos mais vendo hoje, você vai em qualquer lugar, você anda na rua, o que você mais vê aí você sabe o que acontece. Eu quero aplicar isso aqui, e o que eu vou falar aqui, infelizmente, é forte. Deus fala assim, porém distinção entre o meu e o teu povo. Igreja, você vai num comboio, você vai na rua, Satanás já está marcando os deles, o Egito já está marcando o deles também. Você vê, como já foi dito aqui em cima desse altar, tatuagem como você nunca viu antes. Você vê piercing como você nunca viu antes. Você vê pessoas marcando até a sua língua com um V, cortando a sua língua ao meio. Então, o que acontece? Há uma distinção, o adversário, ele tem marcado os seus também. E por isso que a Bíblia fala que eu porei distinção entre o meu e os seus, entre o meu e o teu. O povo de Deus, o que distingue o povo de Deus do Egito, é a presença de Deus nas nossas vidas. É a presença de Deus sobre nós, é a presença de Deus no nosso lar, é a segurança enquanto muitos estão abalados com o que está acontecendo no mundo. Nós deita e dorme o nosso sono descansado. Nós sabemos, muitos
que eu vou falar aqui, muitos nem sabem o que é que vai receber no final do mês, mas deita e dorme o seu sono sossegado. Muitos nem sabem como que vai ser o dia de amanhã, mas deita o seu sono e dorme descansado. É porque Deus tem cuidado do seu povo. Essa é a segurança. É muito fácil, igreja, você ter 1 milhão, 10 milhões, 2 mil reais, 2 mil euros na conta e dormir sossegado com suas contas pagas. Mas a confiança que nós temos em Deus vai muito além disso. A confiança que nós temos em Deus é deitar e dormir o nosso sono, e a Bíblia vai citar que Deus dá aos seus o sono do justo. Nós estamos no início de um ano. E essa mensagem, o que eu quero transmitir para você nesta noite: tenha paz, tenha segurança. Se coloque no povo da terra de Gósen. Deus levou eles, e levou eles em segurança. A Bíblia fala que quando era noite, Deus colocava uma coluna de fogo. Deus fala que quando era de dia, colocava uma nuvem para os proteger. E não vai ser diferente com você. Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Descanse em seu coração. Às vezes a sua ansiedade, a sua pressa tem tirado o agir de Deus da sua vida. Descanse no Senhor, não se preocupe se uns já conseguiram. Aí a gente tem a mania de fazer isso. Lá em Eclesiastes capítulo 7, Salomão vai falar sobre isso também. A gente tem a mania de comparar as coisas. Porque fulano de tal chegou depois de mim e já conseguiu. Não faça isso. Não faça isso. Porque fulano de tal, eu cheguei primeiro, fulano de tal já está lá. Não faça esse tipo de questionamento. Eclesiastes capítulo 7. Não faça esse tipo de questionamento com Deus. Deus sabe o que Ele está preparando para você. E o que Deus está preparando para você. Aí a gente olha para uma pessoa que chegou há menos dias do que nós, ou entrou, ou se inscreveu, ou tentou e conseguiu, menos tempo do que nós. A gente tem a mania de questionar, mas fulano já conseguiu. Ei, você é filho de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Deus não está dando. Deus quando separou o povo dele na terra de Gósen, não foi para eles ficarem ali, porque Deus tinha Canaã para eles. Tinha um lugar melhor ainda. Se lá em Gósen era bom, imagine Canaã. Descansa seu coração, não faça as comparações, não se compare com ninguém. Deixa Deus fazer, deixa Deus operar, deixa Deus te dar aquilo que Ele tem preparado para você. Não se pergunte por que uns conseguem e outros não. Não se pergunte por que ele conseguiu, ela conseguiu e eu não. Não faça esse tipo de pergunta a partir de hoje. Descansa no Senhor, espera no Senhor. A gente vê uns passando por cima de tudo para conseguir. Consegui. Mas com Deus não é assim. Eu amei as mensagens que o pastor pregou aqui sobre o sonho. Não desista do seu sonho. Aquela mensagem está gravada na minha alma. Não desista dos seus sonhos. Não desista do seu sonho. Não é porque uns passou por cima de tudo e conseguiu, sem saber se prejudicou, se machucou alguém. Não faça isso. Descansa no Senhor e tenha certeza que Deus realizará os seus sonhos. Deus vai concretizar os desejos do seu coração. E eu vou pegar nas palavras do pastor Robson. O mais difícil era sair de lá. Aleluias. O mais difícil para o povo do Egito era sair do Egito, igreja. O mais difícil porque o faraó não permitia. Se você continuar lendo esses versículos, você vai ver: vá, adore o seu Deus e depois volte. Moisés vai dizer: não, nós precisamos de um caminho de 3 dias para adorar o nosso Deus. A estratégia já estava formada por Deus. Não se preocupe. O que Deus tem para você não é o que está na terra de Gósen. Deus tem coisa melhor. O que Deus tem para você não é o que seu irmão, seu colega, seu amigo já conseguiu. O que Deus tem para você é coisa melhor. Espera e verás. Permaneça firme nos pés do Senhor. Permaneça firme servindo ao Senhor. Permaneça firme fazendo a obra do Senhor. Quando ninguém mais quiser ir, vai, você faça. Deus tem tempo de honra para o seu povo. Deus teve um tempo de honra para o povo de Israel, para o povo do Egito.
E Deus honrou aquele povo. E Deus não será diferente com nós em pleno século 21. Deus tem uma terra que separou o seu povo. Em pleno século 21, onde o mundo está vivendo uma podridão, onde o mundo está podre, a gente vai lá fora e vê tantas porcarias. Deus tem separado o seu povo, Deus tem preparado pequeninos, homens e mulheres que não têm muito conhecimento, que não têm muita formatura, que não se formou em faculdade, mas Deus tem levantado para ministrar palavras ao seu povo. Deus tem trazido levitas, que não são aqueles levitas que ministram para 35 mil pessoas, mas quando chega aqui, ministra e a igreja recebe. Quando chega aqui, canta simplesmente um louvor da harpa, e a igreja glorifica, pessoas lá em casa é abençoado. Não é para 35 mil pessoas, 40 mil pessoas, mas tem alimentado pessoas. O seu louvor, a sua mensagem tem fortalecido pessoas. Não desista dos seus sonhos, não desista do seu ministério, descansa no Senhor. Aleluias. A igreja está tão difícil. Não é que está difícil ser igreja, não é que está difícil servir a Deus, mas é porque a guerra lá do mundo para tentar nos esfriar, para tentar nos desanimar a todo instante, eles não param. As investidas lá fora não param para tentar nos desanimar. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Deus já colocou distinção no seu povo, entre o seu povo. Deus sabe. Eu vou aqui na rua e de longe, se eu encontrar com você, eu reconheço você. A gente até pode não ter muito conhecimento familiar ou ter passado muito tempo junto, mas eu já te conheço porque eu sei que você faz parte do mesmo exército do que eu. Aleluias. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé e quero convidar aqui o nosso co-pastor Efson Kennedy, que estará orando por nós nesta noite.